Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PhysiClass. Quem fala com vocês é o professor Tibério, dando continuidade aqui ao nosso curso de Física Matemática. Estamos estudando o cálculo vetorial e para esta videoaula eu vou apresentar para vocês as integrais de linha, tá? Então, os objetivos dessa nossa videoaula são definir e calcular as integrais de linha e exemplificar o cálculo dessas integrais em situações de interesse na física. Para começar, eu vou apresentar a definição de integrais de linha, tá? As várias formas em que essas integrais surgem, certo? E, inicialmente, vamos aqui enunciar a nossa primeira definição. Então, sejam os campos vetorial e escalar f de r e φ de r, respectivamente, especificados em um certo domínio no espaço R3, nós definimos integrais de linha as seguintes integrais. Você pode ter uma integral de um produto escalar do campo vetorial com deslocamento infinitesimal. Você pode ter uma integral de linha de um produto vetorial entre o campo vetorial e o deslocamento infinitesimal. Você pode ter uma integração do campo vetorial vezes o elemento de comprimento infinitesimal, e você pode ter produto também da função escalar pelo deslocamento infinitesimal e da função escalar pelo comprimento infinitesimal. Essas integrações são feitas em uma curva C definida por uma parametrização especificada, tá? Então, por exemplo, aqui na figura eu apresento para vocês uma dessas curvas que pode ser parametrizada no espaço através do vetor posição R. Cada ponto nessa curva de coordenadas x, y, z, né, pode ser parametrizado por um conjunto de parâmetros ou por um único parâmetro apenas, né? A cada ponto da curva nós podemos ter definida uma função vetorial ou uma função escalar. Aqui eu representei uma função vetorial. Numa curva que não é fechada, você vai ter associada a ela uma posição inicial e uma posição final, e aí você vai poder fazer a integração de qualquer uma dessas 5 quantidades aqui que representam aqui essas integrais, tá? No caso, se nós tivermos uma integral de linha que é em uma curva fechada, nós vamos representar por essa simbologia aqui. Vamos usar um círculo na integral para representar aqui essa integral de linha. É uma integral de caminho fechado, tá? Que é o caso que acontece aqui na segunda figura aqui apresentada. Essa integral aqui nesse caminho C é uma integral sobre um caminho fechado, tá? Muito bem, eu vou destacar aqui uma integração de linha que é muito importante em física, né? Até para a gente entender o comportamento de campos vetoriais, que é a integral de linha definida como a circulação. A circulação de um campo vetorial em uma certa curva fechada é a integral de linha nessa curva fechada de f, onde f é o campo vetorial, escalar o elemento de deslocamento infinitesimal, tá? Então a gente define essa integração aqui como sendo uma circulação do campo em um caminho fechado C. Essa circulação vai estar associada à operação do rotacional, como nós veremos mais adiante. E é muito importante a gente entender essa definição desde já, tá? Muito bem, vamos apresentar aqui um exemplo de como surge essas integrais de linha na física, né? Que é o exemplo, acredito que o mais comum apresentado, que é o exemplo do trabalho de uma força. Quando você tem uma trajetória de uma partícula no espaço e você tem que essa partícula está sujeita a uma força, você tem como calcular o trabalho realizado por essa força através de uma integral de linha. Então aqui o exemplo 1 serve para a gente mostrar justamente isso. Então considere uma partícula sendo levada através de uma curva parabólica descrita pela seguinte parametrização em t, tá? Você pode considerar aqui t como sendo o tempo, né? Nesse caso. Então, sendo t aqui o número real, vamos considerar apenas entre 0 e 1. Tá? A nossa curva parabólica vai ser parametrizada através desse parâmetro t. Aqui eu vou colocar aqui o vetor posição r em função desse parâmetro t.
Então você vai ter aqui que cada componente x, y e z vai ser função desse parâmetro t. Tá? A partícula irá descrever uma trajetória parabólica no R3, então ela sai aqui da origem em t igual a 0 e chega aqui na posição p x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1. Tá? Aqui nós estamos com as posições em metros. As equações paramétricas aqui são x igual a t, y igual a t e z igual a t ao quadrado. Com essas equações paramétricas você descreve a parametrização dessa parábola aqui no R3. Tá? Muito bem, então nós queremos saber qual é o trabalho realizado, né, quando a partícula se desloca nesse caminho parametrizado por essa curva, feito pela força F, que é descrito pelo seguinte campo vetorial: x ao quadrado mais 3y na direção x, x ao cubo mais 3yz na direção y, mais 4z2 na direção z. A força aqui está em newtons. Tá? Então ela é uma força que é função da posição, e eu quero saber qual é o trabalho realizado por essa força, né, desde a posição inicial até a posição final aqui nessa trajetória parabólica. Muito bem, então para calcular o trabalho nós vamos ter que calcular a integral de F escalar dr, ou seja, o produto escalar da força pelo deslocamento, nesse caso aqui infinitesimal, e quando eu integro ao longo de toda a curva eu tenho o trabalho realizado por essa força ao longo de toda a trajetória representada pela curva C. Tá? Como a nossa parametrização aqui envolveu apenas um parâmetro t, o nosso cálculo será simplificado. A variável aqui de integração será o próprio parâmetro t, eu vou integrar aqui de 0 a 1, e eu vou escrever todas as componentes e todos os elementos aqui, todas as componentes do elemento de deslocamento infinitesimal em termos desse parâmetro. Tá? Quando eu escrevo dessa forma, né, todas as componentes cartesianas aqui dos dois vetores, tanto do campo vetorial como do deslocamento infinitesimal, nós chegamos à seguinte expressão, ou seja, simplesmente o produto das componentes, componente x do campo vezes a componente x do deslocamento infinitesimal, componente y do campo vezes a componente y do deslocamento infinitesimal, e o mesmo para a parte em z. Tá? As diferenciais exatas podem ser calculadas através das parametrizações da curva. E nesse caso aqui, como x é igual a t, y é igual a t e z é igual a t ao quadrado, vamos ter que dx é igual a dt, dy igual a dt e dz igual a 2t dt. Então, substituindo essas diferenciais na nossa integração e também as componentes cartesianas do campo, em função dos parâmetros que foram informados, né, da curva parametrizada, a gente vai substituir aqui, olha, x por t, y por t e z por t ao quadrado, nós chegamos à seguinte expressão, né, apresentada aqui. Muito bem, então agora a integração é feita somente na variável t. Essa integração fica fácil de fazer, eu vou ter aqui no caso só integrações polinomiais. Fazendo a integração nós chegamos ao trabalho realizado por essa força de 25/6 Newton metro, né? Ou Joule, já que estamos aqui no sistema internacional, e 1 Newton metro equivale a 1 Joule. Então esse aqui é um exemplo de como a gente calcula trabalho quando você tem a trajetória especificada por uma parametrização e você tem uma força que depende da posição, e aí você pode calcular o trabalho realizado através de uma integral de linha. Tá? Então esse aqui é um exemplo de integrais de linhas na física. Muito bem, mais um exemplo na física, nós temos aqui a lei de circulação de Ampère. Esse exemplo 2 ele vai servir para a gente perceber que a integral de linha, também de um produto escalar do campo pelo deslocamento infinitesimal, ela serve aqui para a gente expressar a chamada lei de circulação de Ampère. Tá? Então considere um fio longo no vácuo, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Esse fio longo ele gera um campo magnético que circula em torno do fio, sendo expresso em coordenadas cilíndricas da seguinte forma. Aqui eu estou colocando o campo em unidades no sistema internacional. Tá?
Então, esse campo magnético vai ser função somente da distância ao fio, e aqui em coordenadas cilíndricas eu vou representar pela coordenada ρ. μ0 aqui representa a permeabilidade magnética no vácuo, e o versor φ é o versor em coordenadas cilíndricas, né, que circula ao longo da direção circunferencial aí representada pelas coordenadas cilíndricas. Aqui na figura ao lado, eu coloquei aqui no plano XY, e o nosso fio ele tem a corrente aqui saindo do plano da figura, então a gente está vendo aqui como se estivesse vendo sobre o eixo Z, então a gente visualiza aqui o plano XY, então o fio, né, ele tem a corrente aqui saindo do plano da figura, e o campo magnético circula, né, na direção φ aqui em coordenadas cilíndricas. Esse campo magnético, a intensidade dele vai depender somente da distância até o fio, não é? Muito bem, então o problema pede para a gente calcule, olha, a circulação deste campo magnético para duas curvas, que aqui nós vamos chamar de amperianas, tá? Distintas. Uma primeira curva é uma espira circular de raio R, essa espira que está sendo apresentada aqui, com a área perpendicular ao fio, né? Nós estamos colocando aqui ela no plano XY, o fio ele se estende ao longo do eixo Z, então a nossa espira se encontra aqui perpendicular ao fio no plano XY, certo? Com centro também no eixo Z, na origem, né? Ou seja, Z igual a 0. E também vamos calcular a circulação do campo magnético ao longo de uma outra curva, que é uma curva quadrada, aqui no caso de lado 2L. Tá? Então veja que aqui eu tenho um segmento L, aqui eu tenho menos L, então eu vou ter uma circulação em uma curva quadrada de lado 2L. Tá? Então vamos fazer a circulação, vamos calcular a circulação desse campo, e nós vamos ver o que o resultado disso expressa a lei de Ampère, a lei circuital de Ampère. Tá? Primeiro, calculando aqui a circulação do campo magnético ao longo da circunferência de raio R, a gente primeiro tem que perceber que a circunferência de raio R no plano XY tem a seguinte parametrização. Você vai ter aqui R igual a R cosseno de φ na direção X, mais R seno de φ na direção Y. Neste caso, se você tem uma curva parametrizada dessa forma, o nosso elemento infinitesimal de deslocamento, dr, ele vai ser o elemento ds∅, já apresentado nas aulas anteriores. Em termos do versor φ, ele é simplesmente r dφ na direção φ. Certo? Então, para calcular a circulação desse campo, vamos calcular uma integral de linha dessa curva fechada, C, né, que é a nossa circunferência, de B escalar dr. O campo magnético já foi informado, substituir aqui, coordenadas cilíndricas, e substituir aqui o elemento infinitesimal de deslocamento, também coordenadas cilíndricas. A integração é feita na variável φ, e para varrer toda a circunferência, eu vou integrar de 0 a 2π. Tá? O produto escalar entre essas duas quantidades é muito simples, porque elas sempre vão apontar na mesma direção. Então você vai ter φ escalar φ igual a 1. Como tudo isso aqui vai ser constante, posso tirar aqui da integral, já simplificando o R, o raio da circunferência aqui no numerador e denominador, sobra somente μ0 sobre 2π. A integral de 0 a 2π em dφ dá 2π, e a conclusão que nós chegamos que é o campo magnético tem uma circulação para essa circunferência de raio R igual a μ0 vezes I. A primeira coisa que a gente já nota aqui é que essa circulação desse campo, né, mesmo a gente especificando que era uma circunferência de raio R, o resultado não dependeu dessa quantidade. Isso quer dizer que nós já temos um resultado que, pelo menos para qualquer curva circunferencial, certo? Independentemente do raio dela, a circulação do campo magnético vai dar μ0I. Uma pergunta interessante que a gente poderia fazer é que se qualquer outra curva, de qualquer outro formato, a gente fizesse essa circulação em torno dessa corrente, né, de intensidade I, se nós teríamos o mesmo resultado. Vamos calcular agora a circulação
justamente na outra amperiana, que é a amperiana quadrada. E a gente vai mostrar que o resultado é realmente o mesmo. E essa circulação não vai depender de que tipo de curva você encerre aí essa corrente elétrica aí, tá? Então, para a amperiana quadrada, vamos usar a simetria do problema e dividir em 8 segmentos retos, tá? Aqui eu já estou apresentando o segmento em que eu vou fazer a integração, mas todos os outros segmentos vão ter a mesma resposta, justamente usando aqui como argumento a simetria do campo magnético, né, ao longo da nossa curva amperiana. Então, basta calcular a circulação, a integral de linha, né, do produto escalar aqui, que a circulação vai ser 8 vezes o resultado dessa integral de linha, né, para a gente poder fechar todo o caminho e ter a circulação. Para esse segmento aqui que eu indiquei, né, veja que ele só tem variação em y, ele é representado por R igual a L na direção x mais y na direção y, portanto aqui somente a coordenada y é variável aqui nesse segmento, né? O cosseno de φ, onde φ representa uma posição aqui nesse segmento, e essa posição é distante aqui do fio de uma quantidade ρ em coordenadas cilíndricas, você vai ter aqui pela trigonometria que o cosseno desse ângulo φ, né, coordenadas cilíndricas, vai ser simplesmente o cateto adjacente L dividido por ρ. Isso nós vamos usar na integração, tá? Nesse caso, o nosso elemento de deslocamento infinitesimal, dr, vai ser simplesmente dy na direção y. Tá? Muito bem, então eu vou calcular primeiro essa integral de linha, que vai representar somente a integral nesse segmento, e o resultado para encontrar a circulação do campo magnético ao longo de todo o caminho quadrado, né, toda a amperiana quadrada, eu vou multiplicar por 8, visto que eu tenho 8 segmentos que vão ter o mesmo resultado para a integral de linha. Tá? Aqui a integral vai ser feita de 0 até L, o campo magnético continua sendo o mesmo, tá? E o nosso elemento infinitesimal de comprimento agora para essa curva C é dy na direção y. O produto escalar agora será de φ com y. Eu já aqui tirei da integração as constantes, certo? E nesse caso aqui o nosso ρ não é constante, então eu tenho que colocar ele em função justamente dos parâmetros aqui da geometria do problema. Tá? O produto escalar de φ com y vai ser o próprio cosseno do ângulo φ, né? Já que φ aqui em coordenadas cilíndricas vai representar o ângulo entre o versor φ e o versor y. Então o produto escalar aqui entre φ e y será o cosseno desse ângulo φ. Eu já coloquei aqui no nosso cálculo. Por outro lado, o cosseno desse φ, como nós já sabemos aqui, ele também é L dividido por ρ. Então eu vou chegar ao seguinte resultado. Esse cosseno de φ é L dividido por ρ. Vou ficar com ρ ao quadrado aqui no denominador e o L aqui fora da integral, já que ele é constante. Tá? Usando aqui a relação para a trigonometria, em especial aqui o teorema de Pitágoras, essa coordenada y aqui ao quadrado mais o comprimento L ao quadrado é simplesmente aqui essa hipotenusa ao quadrado, que no caso é a coordenada ρ em coordenadas cilíndricas. Tá? Então aqui eu troquei o ρ ao quadrado por L ao quadrado mais y ao quadrado, para poder fazer a integração em y. Muito bem, essa integral em y, tá? Aqui usando o integral tabelado para deixar a nossa aula aqui mais prática, mas isso aqui pode ser feito usando uma substituição trigonométrica. Essa integral aqui, ela dá simplesmente 1 sobre L, que eu já coloquei aqui no denominador 1 sobre L, tangente inversa de y sobre L, de 0 até L. Tá? Aqui o L no numerador com o L no denominador simplifica, vamos ficar com μ0 sobre 2π, e a tangente inversa de y sobre L de 0 até L vai dar, para y igual a L, vamos ter a tangente inversa de 1, né? E vamos ter L dividido por L dá 1. A tangente inversa de 1 é π sobre 4, é 45 graus. Né? Tangente inversa de 1, 45 graus, já que a tangente de 45 é igual a 1. Já para a tangente inversa de 0, nós temos 0. Né? Vamos ficar com y igual a 0, a tangente inversa de 0 dá 0. Portanto,
Isso aqui dá simplesmente 45 graus, que em radianos é π sobre 4. Substituindo, nós temos μ0 sobre 2π, que multiplica π sobre 4. E a resposta para a integral de linha de b escala dr somente nesse primeiro segmento aqui é μ0i sobre 8. Pela simetria do problema, nós já sabemos que todas as outras contribuições nos outros 7 segmentos, né, são iguais. Então, a resposta para circulação, né, a integral de b escala dl em todo o caminho fechado, será 8 vezes essa quantidade aqui, que resulta em μ0i, resultado idêntico ao que nós calculamos no caso anterior, se considerássemos uma amperiana circular. Isso mostra que, independentemente da curva que você escolha para fazer essa integral de linha dessa circulação, essa circulação só vai depender da intensidade de corrente que está sendo fechada pela curva, né? Está sendo encerrada pela curva fechada em que você está calculando a integral de linha. Esse resultado é o resultado que expressa a lei circuital de Ampère, e diz que a circulação do campo magnético depende somente da quantidade de corrente elétrica que foi encerrada pela curva que está sendo feita a circulação. Tá? Então isso aqui é um exemplo, aqui na física, que você tem também integrais de linha. Um outro exemplo aqui, agora mais voltado para a geometria, que também tem várias aplicações na física, é o cálculo do vetor área. Então considere uma curva fechada C no espaço aqui, olha, eu estou representando aqui no espaço R3, uma curva fechada C. Essa curva é parametrizada por um vetor R, então esse vetor aqui vai ser função de um conjunto de parâmetros, né, que irá representar essa curva no espaço. E aí você pode calcular aqui inicialmente, né, um elemento de área vetorial, fazendo o produto vetorial entre o vetor posição e o elemento infinitesimal de deslocamento. Esse produto de R vetor dr seria um vetor que representaria a área do paralelogramo, né, formado entre o R e o dr. Como nós estamos interessados aqui na área desse cone, definido aqui desde a origem até aos pontos da curva C, eu vou dividir por 2 e aí eu vou dividir a área do paralelogramo em duas, ou seja, 2 triângulos. E aqui o nosso vetor área infinitesimal, que vai ser resultado do produto vetorial de R vetor dr dividido por 2, é exatamente representado por essa área aqui, indicada com um cinza mais escuro aqui na figura. Tá? Se você integrar essa quantidade aqui sobre toda a linha, né, que representa aqui a curva C, você vai calcular o vetor área completo relativo a essa superfície cônica definida pelo caminho C no espaço R3. Tá? De forma mais geral, essa superfície cônica que a gente está representando aqui, que vai ter uma área vetorial S, né, que pode ser calculada por essa integração, né, você vai integrar sobre todos esses triângulos de vetor área 1 meio de R vetor dr sobre toda a curva, e isso vai representar a área desse cone. Não somente isso, isso vai representar a área de qualquer superfície que tenha qualquer vetor área de uma superfície que tenha essa curva C como borda, né? Aqui eu estou representando somente o cone, né? Mas usando o teorema de Stokes, que nós vamos aprender futuramente, nós vamos ver que esse vetor área, ele é o vetor área associado a todas as áreas que são formadas tendo esse mesmo contorno C. Tá? Eu vou usar um exemplo a seguir, vai ficar mais claro com um exemplo concreto para a gente entender o que é que isso significa. Tá? E também irei mostrar quando estudarmos o teorema de Stokes. Muito bem, vamos pegar aqui como exemplo. Calcule o vetor área para uma superfície cônica, né, que você tem o cone aqui representado por θ igual a uma constante, θ0, como nós já vimos em coordenadas esféricas. Quando você faz o θ igual a uma constante em coordenadas esféricas, você representa um cone aqui reto em torno do eixo Z. Né?
Esse contorno do cone vai ser definido por uma circunferência de raio R, certo? Que é essa circunferência aqui representada na figura. E ela é parametrizada, como a gente já sabe. Eu vou colocar aqui esse cone, ele tem uma altura D. Portanto, a curva circunferencial vai ser representada pela seguinte parametrização. Você vai ter o raio da circunferência vezes o cosseno de φ na direção x, o raio vezes o seno de φ na direção y e D na direção z. Isso aqui vai representar a parametrização da curva que está apresentada aqui como uma circunferência no R3. Tá? Vamos calcular primeiro, vamos calcular o vetor área dessa superfície cônica e vamos mostrar que a norma, certo? Ou seja, o módulo desse vetor é exatamente igual à área definida pelo círculo aqui, que é o contorno da borda do cone. Tá? Vamos calcular também o vetor área de outra forma, através da superfície esférica definida por essa calota, que também tem como borda a circunferência de raio R. Tá? Então vamos calcular o vetor área associado ao cone. Vamos mostrar que o módulo desse vetor é o mesmo valor da área da circunferência. E nós vamos mostrar que o vetor área também pode ser calculado através de outra superfície tendo essa mesma borda, que nesse caso aqui é a calota esférica, né, na parte superior aqui do nosso disco. Tá? Então o vetor área, é bom a gente não confundir, né? O vetor área ele representa um vetor que é a soma dos elementos vetoriais de área. Ele não representa a área da superfície. Tá? Se você recordar lá das aulas anteriores para as coordenadas curvilíneas, quando nós obtivemos os elementos de comprimento de área e volume, no caso de elementos de área, nós encontrávamos um vetor, que era o elemento de área, e associado a esse vetor você tinha um módulo. Se você integrar esse módulo do vetor, você encontra a superfície, a área da superfície. Mas se você integrar o vetor, você encontra o vetor área associado à superfície. São duas quantidades diferentes. Em física, em algumas situações, pode ser que você tenha interesse somente no vetor área e não na área da superfície. Né? Pode ser que você tenha interesse no resultado vetorial para a área. Né? Esse aqui é um exemplo que eu acho que vai ilustrar isso. Então, são três coisas aqui que nós vamos calcular. O vetor área do cone, que nós vamos mostrar que ele é exatamente o mesmo vetor área de outra superfície, pelo fato de ter essa mesma borda aqui, o mesmo contorno. Então, o cone tem o mesmo vetor área da calota, já que essas duas superfícies têm a mesma borda aqui, que é a circunferência de raio R. E nós vamos mostrar que o módulo desses dois vetores, que são iguais, né, equivalem à área do círculo definido aí por essa circunferência de raio R. Muito bem, então vamos calcular aqui a primeira coisa. Vamos escrever logo aqui o deslocamento infinitesimal da circunferência em coordenadas esféricas. Né? Então temos aqui R de φ na direção φ. Né? O nosso versor φ é simplesmente menos seno de θ na direção x e mais cosseno de θ na direção y. Portanto, o nosso dr vai ficar expresso dessa forma. Para calcular agora o vetor área para o cone, então eu vou integrar aqui o vetor posição R, que é justamente a parametrização da circunferência, né? Vou calcular o produto vetorial dessa parametrização da circunferência pelo elemento infinitesimal de deslocamento. Tá? É o que está apresentado aqui. Tá? Então eu coloquei aqui. Muito bem, fazendo esse produto vetorial, então eu vou ter que fazer x com x, x com y, y com x, y com y e z com x e z com y. Tá? Como o produto vetorial entre esses versores ou vai dar zero, né, ou vai dar x, y, z, vamos ver aqui de maneira mais direta como chegar a essa resposta. Tá? Aqui a gente já dá para perceber que todos os produtos aqui de z com x e y eles vão dar zero porque z é ortogonal a x e y.
Aqui os únicos termos que vão sobrar desse produto vetorial são os termos na direção z. O primeiro vai ser x vetor y, que dá na direção z, e nós vamos ficar com r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Tá? Aqui eu já fatorei o R2 porque ele vai aparecer em todos os termos, então eu já fatorei aqui o R2. Então aqui na primeira parte aqui na direção z, que é resultado de x vetor y, né? Vamos ter o z, temos r ao quadrado cosseno ao quadrado de φ. Eu já apresentei aqui na primeira parte aqui do cálculo desse produto vetorial. O outro termo, vamos ter agora o y vetor x, que aí vamos ter menos e. Como eu tenho um sinal de menos aqui, vamos ficar com mais. E também vamos ter r ao quadrado, né, vezes seno ao quadrado. Tá? Nesse caso agora é seno vezes seno, vamos ter seno ao quadrado. E aqui eu já fatorei o r ao quadrado. Usando a relação fundamental da trigonometria, isso aqui vai dar igual a 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar igual a 1. E a integral na variável φ' vai ser simplesmente 2π. A integral de 0 a 2π em dφ vai ser 2π. Isso quer dizer que o nosso cone ele tem um vetor área que aponta na direção z e o tamanho desse vetor, ou seja, a sua norma, como foi pedido para a gente calcular, é exatamente igual à área, né, do círculo definido pela base desse cone. Tá? Bem, vamos mostrar que esse mesmo vetor área pode ser obtido fazendo a integração para outra superfície, que é nesse caso aqui a integração para a superfície esférica, já que essa superfície tem a mesma borda que o cone, né? A calota esférica aqui tem a mesma borda do cone, que é a circunferência de raio R. Para fazer essa integral de ds, nós já vimos lá em coordenadas esféricas que esse elemento de área, né, ele é R2 seno de θ d θ d φ na direção R. Tá? E nesse caso aqui nós vamos integrar o elemento vetorial de área e não apenas o módulo. Se a gente quisesse saber a área dessa superfície esférica aqui definida pela calota, tínhamos que integrar aqui essa norma. Como nós queremos saber o vetor área, aí nós vamos integrar o elemento vetorial mesmo, tá? Aqui representado pelo dA na direção R em coordenadas esféricas. Tá? Fazendo essa integração, nós vamos integrar de 0 a 2π no φ e de 0 até θ0, que é o ângulo que define o cone aqui, tá, na nossa calota. O versor R em coordenadas esféricas, né, as componentes cartesianas em termos dos ângulos esféricos, né, parametrizando aqui a curva, a superfície, digamos, em coordenadas esféricas, vamos ter seno de θ cosseno de φ na direção x, seno de θ seno de φ na direção y e cosseno de θ na direção z. Tá? Esse é o versor radial em coordenadas esféricas. Substituindo esse versor aqui na integração, nós vamos ter uma integral para cada componente. Vamos ter integral em x, integral em y, integral em z. Felizmente, as integrais na direção x e y se anulam porque a integral em φ de 0 a 2π de cosseno e de seno, elas vão se anular, o que era de se esperar. O vetor área dessa superfície esférica aqui definida por essa calota vai apontar na direção z. Então aqui a integral que vai sobrar é somente seno de θ cosseno de θ na direção z. Tá? A integral de 0 a 2π de dφ dá 2π, a integral de 0 até θ0 de seno de θ cosseno de θ dθ dá a integral que pode ser resolvida por substituição. Você chama aqui, por exemplo, seno de θ de u. Então, du vai ser igual a cosseno de θ dθ. E a sua integral vai dar u ao quadrado sobre 2, ou seja, seno ao quadrado de θ sobre 2. Nos limites de 0 até θ0, você vai ficar com seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Olhando aqui para a figura, o seno de θ0 é simplesmente o cateto oposto a ele, que é o raio do nosso círculo, dividido pela hipotenusa aqui, que é o raio R, definido aqui pela geratriz do nosso cone. Então você vai ficar com R ao quadrado, dividido por 2,
R minúsculo ao quadrado. Quando eu substituo os valores dessas integrais aqui na expressão, você vai simplificar aqui esse R ao quadrado minúsculo com esse R aqui minúsculo, que representa aqui a nossa geratriz do cone, tá? Vamos chegar ao resultado πr ao quadrado na direção z, que é exatamente o mesmo vetor área definido pelo vetor área que nós calculamos pela integral de linha para o cone, tá? Enfatizando, o vetor área de qualquer superfície que tenha a mesma borda definida para um conjunto de superfícies, esse vetor área vai ser o mesmo. Por isso que aqui nós encontramos o mesmo resultado, porque o contorno da superfície cônica é o mesmo contorno da superfície da calota. Então o vetor área vai ser o mesmo. E eles vão ter também, obviamente, o mesmo módulo, a mesma norma, que é a área do círculo representado pela circunferência de raio R. Tá bem? Muito bem, vamos agora ver um exemplo um pouco mais avançado aqui de eletromagnetismo, mas também importante para a gente entender aqui as aplicações de integrais de linha, que é o cálculo de força sobre espiras, né? Força magnética sobre espiras. Então considere, tá, que a força magnética F sofrida por um fio percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I e imerso em um campo magnético B é calculada através da seguinte integral de linha. Pronto, aqui é um exemplo de integral de linha que você tem um produto vetorial, né, do campo vetorial pelo elemento infinitesimal de comprimento. Então aqui você tem uma integral de linha desse produto vetorial do campo magnético, que é especificado, pelo elemento infinitesimal de deslocamento definido pela sua corrente elétrica percorrendo esse fio, tá? O caminho C representa a curva descrita pelo fio no espaço e o sentido da integração segue o sentido da corrente, tá? Então, como exemplo, considere uma corrente elétrica de intensidade I percorrendo o sentido anti-horário de uma espira circular de raio R. Essa espira aqui, ó. Então, eu tenho uma espira circular de raio R, a intensidade da corrente aí é I, a intensidade que circula. Considere aqui que o trecho dos fios que estão alimentando aqui essa espira foi omitido aqui na figura só por simplicidade, tá? Você tem aí pode ter alguma bateria alimentando essa espira e aí a corrente circula aqui. Eu só simplifiquei a figura para não ficar tão carregada. Então ela está sujeita à ação de um campo magnético de um ímã expresso por, aqui foi especificado o campo magnético. Então aqui eu tenho um ímã, certo? No nosso sistema aqui de coordenadas cartesianas, o ímã está na origem. Ele tem a polaridade indicada aqui, olha, indo para o sentido positivo do eixo Z. O campo magnético gerado por esse ímã aí no espaço é descrito em coordenadas esféricas por essa expressão. Aqui, μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo e m aqui é a intensidade de momento magnético, né, do ímã, aqui dada em ampere metro quadrado, tá? Já que essa expressão aqui é no sistema internacional. Além disso, a força aqui, do jeito que eu escrevi, eu também escrevi em termos do sistema internacional, tá? No sistema MKSA. Muito bem, esse campo magnético aqui, ele é visto, né, no estudo de eletromagnetismo clássico, no contexto de momentos magnéticos puros, né? Quando a gente considera um momento magnético de tamanho infinitesimal, tá? É uma boa aproximação quando você tem que o seu objeto, o seu ímã, né, quando está magnetizado uniformemente, se o tamanho dele for muito pequeno comparado às dimensões em que você está querendo estudar o efeito desse campo magnético do ímã, isso aqui vai ser uma ótima aproximação, tá? E vai servir aqui para a gente ilustrar aquilo que nós queremos ilustrar, que é o cálculo dessa integral de linha, tá? Muito bem, a espira ela se encontra a uma distância d do ímã. Então aqui eu tenho a espira circular, o plano da espira é perpendicular aqui ao plano XY, tá? De tal forma que o nosso problema fica com essa configuração aqui apresentada por essa figura. Θ é o ângulo formado entre o vetor que representa a parametrização da curva circunferencial aqui da circunferência com o eixo Z. Portanto,
ao longo de toda a curva aqui, quando a gente for fazer a integração, tanto esse θ como essa distância radial aqui, r, irão permanecer constantes. Então, esse θ aqui na função e esse r vão permanecer constantes. Tá? A única variável aqui na integração vai ser, como nós vamos ver a seguir, a variável azimutal φ. Tá? Então vamos calcular essa força a partir da expressão para a força que atua, né, em uma corrente elétrica percorrida, em uma corrente elétrica que percorre um fio aí definida por uma curva C. Muito bem, começando aqui expressando o deslocamento infinitesimal, nós vamos ter que dr, novamente aqui, imagino que vocês devem ter percebido que eu usei sempre o mesmo exemplo, já para a gente, dentro de um mesmo contexto parecido, fazer vários cálculos e várias contas aqui para dentro de um contexto parecido, para a gente não fugir muito de um contexto para o outro e você continuar acompanhando a ideia aqui que está sendo apresentada. Então, para a nossa espira circular, a uma distância d aí desse ímã de raio r, o elemento infinitesimal de deslocamento vai ser r dφ na direção φ. Tá? Então basta a gente substituir aqui, no caso aqui nós vamos ter uma integral fechada, porque eu vou considerar a espira completamente fechada, né? A corrente elétrica percorre todo o caminho aqui circunferencial. Então substituindo aqui as expressões, eu tenho dr r dφ na direção φ, aqui eu já tirei o r como ele vai ser constante, e no lugar do campo magnético eu substituí o campo magnético que é especificado. Tudo que é constante na expressão, eu já aqui coloquei para fora da integral, deixei somente aquilo que possivelmente vai ficar variável para a gente fazer a integração. Tá? Agora vamos fazer o produto vetorial entre o vetor φ e os vetores r e θ. Tá? Vamos ficar da seguinte fórmula: φ vetor r e φ vetor θ são exatamente os vetores θ e menos r em coordenadas esféricas, tá? Tal como nós vimos lá em coordenadas esféricas nas coordenadas curvilíneas. Φ vetor r dá o vetor θ e φ vetor θ dá menos r. Se a gente substituir aqui esses vetores, que são os resultados para esses produtos vetoriais, nós vamos ver que a expressão ela vai ficar muito grande, né? Mas como nós temos uma integração em φ, a gente já percebe aqui que todos os termos que vão ter cosseno de φ e seno de φ, eles vão se anular. Então essa integral aqui na direção x e essa integral aqui na direção y vão ser nulas, já que as integrais na variável φ vão dar zero, que era de se esperar, né? A força sofrida por essa espira, até pela simetria aqui do problema, deve estar direcionada na direção z, né? Ou no sentido positivo ou negativo, que vai ser discutido em seguida. Tá? Então, os únicos termos que vão sobrar aqui para a gente integrar são, na direção θ, nós vamos ter só menos seno de θ, na direção z. Tá? E na direção r, vamos ter o cosseno de θ na direção z. Então aqui nós vamos ficar, olha, com menos 2 seno de θ cosseno de θ e aqui menos seno de θ cosseno de θ. Fazendo a substituição disso, tá? Vamos chegar à conclusão de que a força só vai ter componente z, como era de se esperar, e o resultado aí dessa operação é menos 3 cosseno de θ seno de θ, tá? Que é menos 2 cosseno de θ seno de θ menos cosseno de θ seno de θ. Como o θ é constante, eu posso tirar aqui da integração e vou integrar somente na variável φ. Tá? Pela geometria do problema, eu posso apresentar esse cosseno de θ e esse seno de θ em termos do raio da nossa espira circular e da distância dessa espira até o nosso ímã. Então aqui, olha, o cosseno de θ vai ser d sobre o raio r, né, que é a distância cônica aqui, olha, da geratriz do cone formado pela espira, né, em coordenadas esféricas. E o seno de θ vai ser o raio da circunferência definida pela espira, dividido também
por essa hipotenusa aqui, né, nesse triângulo retângulo. Então aqui nós vamos ficar com, como eu já tinha um R, então vai ficar R vezes R, R ao quadrado, e o D, como aparece aqui do cosseno, vai ficar dr ao quadrado sobre R à quinta, já que vai aparecer aqui um R e um R, vamos ficar com R ao quadrado, vezes R ao cubo, vamos ter R à quinta. Logo, essa é a força sofrida em função da intensidade do momento magnético do ímã, da intensidade da corrente que percorre a nossa espira, da distância D da espira para o ímã, o raio da espira e o nosso raio aqui definido pela superfície cônica aqui em coordenadas esféricas, né? A distância radial da origem em coordenadas esféricas até a borda aqui da nossa espira. Veja que o sinal aqui que nós encontramos foi negativo. Isso mostra que se essa corrente gira no sentido anti-horário, essa força vai ser uma força atrativa, né? Como era de se esperar. Se você tem aqui a corrente no sentido anti-horário, a polaridade associada a esse ímã, né, que é uma polaridade hipotética, né, que você pode associar fazendo uma similaridade entre a espira percorrida pela corrente, a polaridade de um ímã, né, você teria polos opostos. Né, você teria aqui, assim como do ímã, você teria sul e norte. E aí você teria polaridades opostas sendo aproximadas aqui, por assim dizer. Aí você teria uma força atrativa, né? Se fosse no sentido horário e essa corrente estivesse girando no sentido contrário, você teria um caso de repulsão. E aqui nós temos concretamente um exemplo de uma aplicação do integral de linha de força magnética sobre espiras, tá? E aí nós encerramos essa nossa aula sobre integrais de linha. Nessa aula, né, fazendo aqui um apanhado rápido, nós apresentamos as definições de integrais de linha, vimos os vários tipos de integrais que podem aparecer, definimos a circulação, que é o integral de linha do produto escalar de um campo vetorial com elemento de deslocamento infinitesimal em um caminho fechado, isso é a circulação. Vimos um exemplo para o trabalho de uma força realizada numa partícula ao longo de uma trajetória, né? Calculamos esse trabalho. Vimos aqui um exemplo da aplicação da integral de linha também na física, já agora no eletromagnetismo, agora na lei circuital de Ampère, né? Na lei de circulação de Ampère. Vimos que a circulação do campo magnético em torno de um fio só depende da intensidade de corrente que é encerrada por esse fio. Vimos o cálculo do vetor área através do integral de linha, né? Exemplificamos aqui com um cone, uma calota esférica, né? E vimos aqui a força sobre uma espira percorrida por uma corrente elétrica, uma força magnética, né? Sobre uma espira circular aqui neste último exemplo. E aí nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos. Até mais. Valeu.